meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para gravar mais um conteúdo para vocês pro YouTube, para vocês estudarem para o teste. Esse aqui foi o tema, né, que nós demos na última aula que nós tivemos no Zoom. E eu tô aqui gravando para poder consolidar aquilo que a gente conversou em aula, tá bom? Vamos lá. A gente tá ainda pegando alguns capítulos de alguns livros anteriores, né, do segundo bimestre, principalmente, e tentando aí fechar todos esses conteúdos que ficaram pendentes, né? Entre eles está também as expressões corporais e faciais, né? E eu estou demonstrando aqui, né? Vocês podem ver que a gente tem o símbolo do teatro, né? São duas máscaras que começou lá no teatro grego. E quando a gente fala sobre as expressões corporais e faciais, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: como que o nosso corpo fala, como que a gente consegue se comunicar através do corpo e através da face, né? Então, assim, quando você está em algum momento difícil, você está triste, o seu corpo reproduz uma expressão de tristeza. Quando você está alegre, num momento muito bom da sua vida, o seu corpo demonstra uma expressão de alegria, uma expressão de felicidade, né? Então, assim, a expressão corporal e facial, ela vai demonstrar qual é o nosso sentimento daquele determinado momento, né? E você consegue até identificar isso em outras pessoas. Isso também é muito presente no teatro, né? Para um artista demonstrar o que o personagem está sentindo no momento lá da encenação da peça, ou no cinema, quando está gravando uma cena, precisa ter principalmente o quê? Expressão, né? O artista precisa expressar o que ele está sentindo, né? Ele precisa expressar e mostrar ao público o que ele quer transmitir, né? E isso é muito comum também no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, né? No nosso cotidiano. Vamos lá, galera. Como que começou os estudos das expressões? Começou na Grécia, né? Na cultura grega, com o principal objetivo que era retratar as ações humanas e feitos dos deuses da mitologia com fidelidade, né? Na cultura grega, existe muito de mitologia, de deuses, né? Cada deus, né, dos gregos tem um poder diferenciado, né? Ele é geralmente considerado, por exemplo, tem a Afrodite, deusa do amor, a gente tem o deus Dionísio, então tem outros deuses que eles vão ser expressos através da escultura, né? E aqui a gente tem três momentos, né, da cultura grega em que demonstra, né, essas expressões através da escultura. A gente tem o período arcaico, que foi o primeiro momento, né, de expressão através da escultura. A gente tem o período clássico e a gente também tem o período helenístico. Eita, passei aqui sem querer. E qual a diferença desses três movimentos? Pelas imagens vocês já conseguem ver, né? Por exemplo, essas primeiras duas aqui, ó, elas são bem diferentes dessa daqui. Então, olha só como que houve, né, uma evolução na linha do tempo da cultura grega em relação à arte. O primeiro momento, as estátuas gregas, elas tinham uma frontalidade, né? Parece que se assemelha muito às obras que nós vimos da cultura egípcia. Lembra quando a gente quando a gente começou a estudar Egito, e a gente via, né, que as estátuas eram bem rígidas, bem assim, retas, bem duras, e inclusive mostrando um pé na frente do outro para mostrar que era um passo para a próxima vida, né? Então, assim, os gregos, eles observaram muito a cultura egípcia e algumas coisas eles até copiaram. Então, existe a influência egípcia muito grande nesse período arcaico da Grécia, né? Que é a estátua com frontalidade. O homem é representado como Couros e a mulher como Core, né? O homem é representado de forma nua por inteiro, né? Todos os detalhes do seu corpo, enquanto a mulher tem o seu busto, né? Aí o seu busto, né? É disponível para ver. Então, a gente tem aí esse primeiro momento da escultura grega, né, que foi muito influenciada pela escultura egípcia, tá? Nesse período, né,
havia muitos gregos de um lado para o outro, buscando, né, encontrar mais obras, conhecer mais outras culturas, e foi através desses momentos que eles conheceram da cultura egípcia e copiaram muita coisa. A gente também tem o período clássico, que foi o período do século de Péricles, né? Já foi um governo diferente. E a gente tem aí o busto de Ártemis. Como vocês podem ver, já é possível nesse período clássico o artista conseguir obter maior facilidade, tá vendo? Nas expressões, né? É possível conseguir mostrar mais os traços do rosto, né? Através da escultura. O que antes não era muito comum, ó. O que antes era algo bem difícil. Hoje já é possível, né? Nesse período clássico, né? Já era possível mostrar os detalhes do cabelo, a expressão do rosto. E aqui, gente, é uma grande evolução que ocorreu também, que foi o período helenístico, né? Laconte e seus filhos. Laconte também era considerado como um deus, né? Essa obra ela foi feita aqui no período do governo de Alexandre o Grande. Para quem nunca ouviu falar, Alexandre o Grande também foi um grande guerreiro e ele teve, né, um momento de governo aí, né, no período grego. Então, nesse momento do período helenístico, os artistas eles conseguem evoluir, né, ao máximo aí em relação à expressão, né? Como vocês podem ver, Laconte ele está demonstrando o quê? Expressão de dor, de desespero, né? Existe um drama. Então, além dos gregos conseguirem demonstrar através da escultura todos os detalhes do corpo, né? Da anatomia humana, né? Ele também consegue expressar aí sentimentos, sensações, tá? Então, esses 3 movimentos aí do período da cultura grega, que foi onde começou aí a ser representadas expressões humanas e de deuses. E também, junto com esse momento, surgiu o humanismo. O humanismo, ele é muito comum também, a gente vê no Renascimento. O Renascimento a gente chegou até a ver também que tem o naturalismo, né, que é a preocupação em demonstrar a realidade, né, o homem da sua forma natural. E aqui também, gente, o humanismo ele também tem uma preocupação com o corpo, com o meio de vida, crenças e sentimentos. A arte grega ela não estava ligada somente à religião, mas estava ligada também à forma como o homem pensava, como o homem se sentia. Aqui, por exemplo, nessa obra de Laconte e seus filhos, houve uma preocupação em expressar o que ele estava sentindo. E isso é um pouco da característica do humanismo, tá? E tem uma frase que resume muito bem esse período, que é: o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, ele é como se fosse também o centro de todas as coisas nesse momento, tá? Por que existe a diferença entre o humanismo? Ele foi criado pelos gregos. Já o naturalismo, ele ocorreu durante o Renascimento. Só que a forma de pensamento é a mesma coisa, tá? Vamos lá. Uso de máscaras, tragédia e comédia no teatro grego. E aí, a partir também das esculturas, né, foi se evoluindo as formas de arte na Grécia, até que surgiu o teatro grego, né? No teatro grego, era necessário o uso de máscaras. Por quê? Vou até mostrar aqui. Olha como é que era o teatro grego. O teatro grego, ele era feito, né, a sua arquitetura, ela era em forma de meia-lua. Deixa eu mostrar aqui através do mouse. Aqui, ó. Olha aqui, via, né, essa arquibancada toda e vinha em forma de meia-lua e os artistas, né, os atores, eles faziam a representação das cenas aqui. Aqui dentro tinha os camarins, tinha a parte de você se preparar, tinha onde ficava fazendo as maquiagens, né? Então, no teatro grego já tinha muito disso, tá? Então, aqui, em forma de meia-lua, né? Aqui dentro era onde tinha, tipo, o preparo, né? E aqui onde fazia-se as cenas. Então, gente, naquela época não existia microfone, naquela época não existia telão, não existia a tecnologia que a gente tem hoje. Então, a forma que os gregos encontraram para que todos pudessem ver as expressões do corpo, ver as expressões, era através das máscaras, né? Então, aqui foram o teatro, as máscaras, elas começaram através do teatro grego. Por exemplo, quem estava aqui em cima, ó, né, que eu até falei para vocês em aula, não conseguia enxergar tão bem a expressão daqui de baixo.
Então, essas máscaras, elas eram maiores do que o rosto do ser humano, dos atores, né? Então, por exemplo, teu rosto, ele tem um tamanho, né? Essa máscara, ela era bem maior do que o seu rosto, para que todos pudessem ver. Aqui eu botei algumas observações, se vocês quiserem ler depois, eu acho bacana vocês lerem também, tá? É importante a gente entender que a civilização grega, ela teve seu apogeu, ou seja, ela teve seu momento, né, de grande valor aí no século V a.C., no período no qual o teatro também havia se desenvolvido a partir de rituais das festas dionisíacas, as apresentações das tragédias e comédias gregas. Por que isso? Porque antes de surgir o teatro, as máscaras elas também eram utilizadas em rituais oferecidos aos deuses gregos, né? Então existia muito dessa questão do uso da máscara. A máscara acompanha a mesma evolução, passando de ritualística para teatral, ou seja, do ritual para o teatro, tá? Existem outros tipos de máscaras gregas, né? Outros tipos para poder expressar, né? Até mesmo a face de alguns deuses ou de humanos, né? Então, era muito comum mesmo as máscaras gregas. Outra coisa também interessante, as mulheres não participavam das atuações no teatro grego, porque elas não eram consideradas como cidadãs da polis. O que é polis? Das cidades, daquele local. Elas não eram consideradas. Então, os homens também representavam as mulheres, né, através das máscaras. Botavam uma máscara feminina para representar as mulheres. Dessa forma, as máscaras, antes utilizadas como artefatos ritualísticos, podiam representar personagens de ambos os sexos, tá? Bom, essa parte aqui a gente já viu, né? Eu não li essa parte aqui, ó. O teatro grego era formado por diversos elementos, cenários e figurinos, além da presença de júris. Eles apresentavam músicas, danças e mímicas. Para os gregos, ir ao teatro representava um grande acontecimento, que aos poucos foi tomando conta da vida social dos habitantes. Era muito comum o teatro na época. Aqui eu tenho uma foto do Teatro de Atenas, né? Ele ainda tá ainda de pé ainda hoje. Algumas partes ficaram em ruínas, né? Mas foi possível ainda preservar ainda a parte da arquitetura, né? Como eu falei, em formato de meia-lua, para poder também ter uma melhor acústica. Como eu falei para vocês, nessa época não tinha microfone, não tinha telão. Então, para se ouvir o que os artistas falavam aqui, a arquitetura ela foi pensada dessa forma, né? De ter um local um pouco mais fechado, né? Por isso que ela também tem esse formato de concha, né? Para ter uma melhor acústica, tá? Vamos lá. Máscaras africanas. Existia só máscara no teatro grego? Não. Com a evolução do ser humano, foi possível também criar máscaras em outros locais, né? Em outras culturas e com usos de formas diferentes. Por exemplo, na África, a máscara ela é considerada como um objeto sagrado, né? Ela não era feita para o teatro, mas ela era muito comum ser usada em rituais, né? Então, aqui, ó, estiveram em diferentes etnias do continente africano, assumindo estilos, formatos e características distintas, ou seja, diferentes, né? Então, a cada etnia do continente africano existe uma cultura, né? A cultura ela não é igual em todo o continente africano. E em algumas partes, em algumas regiões, né, ela tem um formato diferente, as máscaras. Também ligada aí aos seus ancestrais. Aqui, ó. Simbolização de espíritos ancestrais e protetores do grupo. O que são ancestrais? São os nossos antecessores, aquelas pessoas que vieram antes de nós, né? Por exemplo, hoje nossos ancestrais são os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tataravós e por aí vai, né? Inclusive tem até, que eu falei em aula do Zoom, tem até a árvore genealógica, né? Que é possível ver os nossos antepassados, os nossos ancestrais. Então, para a cultura africana, a máscara, ela representa, ela simboliza a presença desses ancestrais. Inclusive, em alguns rituais, né, africanos, existe o xamã, né, ou líder religioso, para fazer o culto, né, a esses ancestrais. E somente o xamã ou o líder religioso que poderia usar a máscara.
por ela ser tão sagrada, ela não poderia ser usada por qualquer um, né? Também tem a máscara no Teatro No, que é no Japão, né? Ela tem como característica principal o drama, né? No Teatro No você vai ter muitas peças dramáticas, que ali é mímica com cantos, poesias e músicas, né? Então, assim, no Teatro No é até importante vocês compreenderem que também é um patrimônio da humanidade pela Unesco, né? A Unesco está ligada à parte artística na ONU, Organizações das Nações Unidas, né? Então, na parte cultural, né, o Teatro No ele é um patrimônio importantíssimo no mundo inteiro, da humanidade, né? E suas máscaras também definem seus personagens. Como vocês podem ver, esses 3 tipos de máscaras aqui, ó, eles são até diferentes, mas todas as 3 representam o drama, a dor, né, sentimentos, tristeza. Suas máscaras... botei aqui, ó. Começou ligada à religião, com o objetivo de ensinar boas práticas para alcançar a salvação do espírito. Mas logo depois também surgiu para o teatro, né? Então tem uma ligação muito forte dessas companhias de teatro com templos e santuários, né? Muito ligada à questão religiosa. Bom, acabou por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deem o seu like, tá? Qualquer dúvida, me mandem mensagem, tá bom? E bons estudos para vocês. Tchau, tchau.